Vamos lá com o professor Ricardo. Professor, eu te perguntei antes do intervalo dessa relação Lula e chavismo. Essa eleição de domingo ameaça essa relação? Como você vê o apoio do lulismo e do petismo ao regime? E depois de domingo, né? Isso deve continuar ou deve ter ali, caso a oposição vença, algum tipo de construção política de aproximação com a oposição, caso ela vença, claro? Então, Caio, entre o ano 2016 e junho de 2024, 568 mil venezuelanos entraram no território brasileiro. Desse total, pelo menos 140 mil pessoas solicitaram refúgio no Brasil e desse número total, de mais de 500 mil venezuelanos, pelo menos 15 mil solicitaram asilo político. Apesar disso, o presidente Lula declarou de que Venezuela existían y recaían un conjunto de narrativas sobre prácticas autoritárias. Isso foi em maio do ano 2023. Práticas autoritárias e antidemocráticas que iam em contra do companheiro Maduro. Curiosamente, o presidente Lula também declarou que era o momento do presidente Maduro construir a sua própria narrativa baseada na defesa, na apologia das consequências dessas 900 sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. Entre outras coisas, nessa visita ou nessa reunião de maio de 2023, o presidente Lula convidou a Maduro a construir sua própria narrativa, realizando eleições livres, com participação popular. Agora, eu quero deixar um detalhe. Desse total de aproximadamente 7,5 milhões de venezuelanos que formam parte da diáspora, como eu, aproximadamente 4,5 milhões de venezuelanos estão em idade para exercer o direito ao voto. Desses 560 mil venezuelanos que se encontram no Brasil, eu não tenho números sobre a quantidade de venezuelanos que no próximo domingo poderão exercer o direito ao voto. Mas com certeza muito poucos poderão, porque não existem consulados da Venezuela no Brasil, apesar desse estadio das relações diplomáticas entre ambos governos. A responsabilidade do presidente Lula, não apenas por fazer comentários sobre narrativas, tem muito impacto no que vai acontecer no domingo na Venezuela, e é por isso que eu acredito que o Maduro, depois do dia 17 de julho, fazer referência a banhos de sangue, em razão da pressão dos governos de Colômbia e do Brasil, começou a chamar a benevolência dos venezuelanos. Se sabe, Maduro, diante da eventual perda do respaldo internacional, do respaldo regional, que responde ante crimes de lesa humanidade, ante a Corte Penal Internacional, por todas as consequências políticas diante da diáspora, teremos então que avaliar isso a partir do domingo. Ô, Ricardo, eu tenho um dado que me passaram extraoficial de 1.300 venezuelanos no Brasil votarão neste domingo, de um universo que você deu de 560 mil venezuelanos que moram, né, que imigraram para o Brasil nos últimos anos, né? Esse dado, ele é impressionante, né? Você chama de diáspora, são 32 milhões de habitantes, né, de venezuelanos, 8 milhões deixaram o país nos últimos anos buscando melhores condições de vida, você, inclusive. Luísa, a diáspora, né, do ponto de vista de Brasília e das instituições, porque tem uma questão grande em Roraima, principalmente, tem uma operação gigantesca, muito bem sucedida do Exército Brasileiro lá, Operação Acolhida. Como que Brasília está olhando essa eleição do ponto de vista desses imigrantes, né, e do que pode acontecer a partir de domingo? Com certeza, Caio, é uma grande preocupação. Antes eu queria cumprimentar o professor Ricardo, que eu cometi a indelicadeza de não citá-lo no meu Boa Noite anterior. Mas é uma preocupação para o governo, inclusive no âmbito ali do governo de Roraima e da prefeitura de Pacaraima, já foi inclusive observado um aumento no fluxo migratório diário já nesta semana, né? A semana que antecede as eleições na Venezuela, praticamente o fluxo dobrou nesses últimos dias. E isso, na verdade, Caio, agrava
um quadro que já é considerado delicado, né? Como você mesmo falou, são milhões de venezuelanos espalhados mundo afora devido né, a essa necessidade de sair do seu país natal em busca de melhores condições diante de um cenário de insegurança, de ameaças e até de falta de serviços básicos, né? E boa parte dessas pessoas está aqui nos países da América Latina e do Caribe. E isso se torna um problema na medida em que muitas dessas pessoas não têm, às vezes, documentação ou não têm uma permissão para viver naquele país regularmente. Isso expõe essas pessoas a uma vulnerabilidade, né? A exploração de diversas formas, também a questões de violência, de abuso e de pura discriminação, às vezes xenofobia, inclusive, diante dessa situação de vulnerabilidade. E aí, é claro que isso acaba gerando uma crise que já é considerada uma das maiores da história, né? Essa crise de deslocamento de venezuelanos em busca de melhores condições em outros países, Caio.